Vamos destruir essa dinâmica de placa, de poderes dominantes, eclésia dominante, e vamos nos unificar como um corpo para tocar a nação, para tocar o tempo, tocar terror no mundo, em nome de Cristo, não em nome da minha denominação. Nós temos que aprender a nos unir. Nós temos que aprender a valorizar pessoas mais do que a nossa denominação, mais do que o nosso trabalho pastoral, nosso ofício, o nosso anel. Fala, meu querido, paz seja contigo. Estamos no capítulo 18 de Gênesis e vamos ter hoje uma divisão em 3 etapas sobre esse desenvolvimento do coração do reino de Deus para com nossas vidas, buscando esse DNA da fé, DNA do nosso Pai da fé, para uma edificação e consolidação da nossa fé nas nossas vidas. Hoje vai ser muito forte o que Deus tem para com nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre recepção, amizade e intercessão. Então, seja bem-vindo à Escola Tadel. No verso 1 de Gênesis 18, já começa com uma declaração que eu acho fenomenal para nós pensarmos um pouco. Porque o verso começa assim: depois apareceu-lhe o Senhor. A pergunta que nós fazemos aqui é: depois do que exatamente? Depois do que apareceu o Senhor? Qual foi o efeito da causa que trouxe a visita de Deus à casa de Abraão? Aí nós temos que nos lembrar do capítulo 16, do capítulo 17, para chegarmos nesse capítulo 18. Capítulo 16 e 17 teve a unificação do projeto de Deus, a comunhão das duas partes, a unificação da visão completa, onde Abraão ali começa a mudar a sua linguagem dentro da sua casa. Então ali cria-se o vínculo de amizade, de fraternidade, de unidade dentro da casa. Ou seja, depois dos dois serem um, depois do casal realmente se tornar um, deles estar numa mesma visão, no mesmo propósito, numa nova linguagem, apareceu-lhes o Senhor. Então, Abraão apressa-se em servir os 3 homens que apareceu ali, oferecendo-lhe o melhor que ele tinha naquele momento. Ele fez uma recepção maravilhosa, preparou o melhor que eles tinham. Aí então aqueles 3 homens que estavam ali comeram e saciaram-se, e debaixo das árvores descansaram. E a pergunta ali que eu tenho de fazer agora para você é que o verso 1 mostra que Deus apareceu a Abraão. No verso 2 até o verso 8 vai contar ali o desenvolvimento que 3 homens apareceu. E a pergunta que a gente fez aqui no Tadel foi: como Deus apareceu a Abraão nessa visita? Deus visitou Abraão em formato de homem. E essa visita, Abraão ele teve o discernimento e cuidou, tratou muito bem essa visita. Ele teve uma excelente recepção. E eu já deixo outra pergunta: o que nós aprendemos com isso? O que eu posso aprender com esse desenvolvimento, com essa recepção, com o modo que Deus visitou Abraão? Em Hebreus capítulo 13, verso 1 e 2, está escrito assim: seja incessante, o que? O amor fraternal, o jeito que você ama a pessoa, ame de forma fraterna. Não se esqueça, cara, de praticar a hospitalidade, de receber bem as pessoas. Esta falha em receber pessoas,
em cuidar de pessoas, em relacionarmos com pessoas. Nós não recebemos bem. E Deus, ele nos ensina aqui, através desse DNA de fé do coração do reino, que a recepção é parte fundamental da nossa composição cristã, do nosso jeito de ser. Nós temos que aprender a nos comportar e nos lidar, como enxergar as pessoas. O Evangelho de Cristo nos ensina para nós olharmos ao outro como superior a nós mesmos, superior a mim mesmo. E a maneira como eu enxergo o outro, a maneira como eu valorizo a outra pessoa, assim ela vai ser para mim. Isso eu encontro lá em Provérbios, da maneira como você olha a pessoa, a maneira como você dá importância à pessoa, assim ela vai ser para você. Como eu posso olhar então para as pessoas como Deus olha as pessoas? Não como a minha forma de olhar. Não posso olhar pelo estereotipo, porque ele é alcoólatra e eu vou discriminá-lo por isso, porque ele não sabe ler, vou discriminá-lo por isso, porque NX ou X coisa eu discrimino. Não, eu tenho que aprender a olhar a pessoa, porque muitas das vezes eu posso estar recebendo um anjo, eu posso estar recebendo a pessoa que vai me dar um ganho futuro, a pessoa que vai salvar a minha vida, que vai mudar a minha história. Eu tenho que aprender a tratar todas as pessoas como Deus tem as tratado, como Deus tem as valorizado. Eu preciso mudar a minha percepção. Porque Jesus fala, não lembro agora a forma que está no versículo, mas Jesus, ele nos expressa que como nós recebemos os pequeninos, muitas vezes nós deixamos de dar o alimento, de dar a água, e nós fazemos a pessoa, achando que é a pessoa que não valorizamos, mas nós estamos fazendo isso ao próprio Deus. Então, por favor, meu querido, que nós temos a aprender com a recepção logo de cara, aqui no começo. Eu tenho que dar atenção às pessoas que Deus tem colocado na minha vida, porque muitas vezes posso ser anjos, muitas vezes aqui foi Deus que foi visitar junto com 2 anjos a Abraão. E Abraão ali, ele entendeu logo de cara e serviu, ele pediu, deixa eu te servir. Nós temos que olhar para as pessoas e falar, não, deixa eu te servir, deixa eu mostrar a essência do meu Deus que habita em mim para você, deixa eu te amar. E qual é a recompensa disso? Qual é a bênção que vem através de uma boa recepção? A gente continua do verso 9 até o verso 15, onde Deus ele começa a conversar com Abraão depois de já estar com a barriga cheia, eles comeram ali, se fartaram, estavam conversando, depois na sombrinha, e Deus pergunta a Abraão, Abraão, onde está Sara? A tua mulher. Onde está Sara, tua mulher? Lembra que eu falei com você, no capítulo passado, para vocês ser vocês trocar ideia aí e se unirem? Então, onde está a tua mulher? E Abraão responde, ela está na tenda. Eu entendo da seguinte forma, a tua mulher, ele estava já testando aí, aquilo que eu te falei, você já está cumprindo? E Abraão, a resposta dele foi, ela está na tenda, ela está na mesma pegada, ela está no mesmo ambiente que eu. Sim, nós estamos na mesma convivência. Sim, nós entendemos aquilo que o Senhor falou. E você, meu querido? Daquilo que foi falado nos capítulos passados, que você tem nos acompanhado, já se alinhou, já resolveu o problema, já chamou a mulher e já se unificaram, estão na mesma pegada, estão vivendo, habitando na mesma tenda, na mesma direção. No verso 11, Deus fala assim para Abraão, certamente eu vou voltar e Sara vai ter um filho. Lembra que eu falei, certamente isso vai acontecer porque vocês estão unidos. Sara, ela riu dela mesma. Ela estava ali ouvindo a história meio escondidinha, ela ouviu aquilo que Deus falando, ela riu dela mesma, não riu de Deus fazer, não riu do que o homem estava falando, ela não riu daquilo. Ela riu dela mesma porque ela olhou para ela e viu a sua velhice, viu a sua
possibilidade, viu a sua incapacidade de gerar filhos, ela já tinha cessado os costumes, ela já não menstruava mais, ela não ovulava mais, ela já estava velha, ela não acreditava mais em si mesma, em ser mãe por si mesma. Ela riu disso. E Deus ali, ele pergunta, mas por que você está rindo? Existe algo difícil para mim? E a pergunta então que nós vamos fazer agora diante de uma leitura, aplicação pessoal. Imagine Deus te colocando no lugar de Sara. E Deus te deu uma promessa e provavelmente você riu já dessa promessa. Por quê? Por causa da sua incapacidade, por causa de uma impossibilidade, por causa que você não consegue mais acreditar em você mesmo, porque você olha para você e você está longe de você. Deus então está nos perguntando através desses versos, por que você está rindo? Por que você está rindo? Existe algo difícil para mim? Deixa a dúvida, deixa o descrédito, a desconfiança. Você acha isso absurdo? Para! Relaxa, deixa eu fazer. Meu querido, tira a mão, deixa Deus fazer. Entrega na mão dele, deixa ele fazer. Só creia, só creia. Creia somente, tão somente creia. Deus, ele está à procura de alguém que creia. Somente crê. Não está procurando pessoas que façam muita coisa, não. Ele procura alguém que creia. Que acredite, deposite a sua confiança, a sua credibilidade. Sara, naquele momento, ela foi bater no peito e falou, não, eu, Deus, eu não ri. Eu não ri. Meu irmão, para de fazer isso também. Para de negar a sua incapacidade e comece a assumi-la. Ela falou, ela negou, mas ela temeu. Ela tremeu, ela teve medo. Acho que eu acredito, eu pensando na minha cabeça aqui, que naquele momento ela teve um vislumbre do Deus que Abraão sempre teve falado. Ali eu entendo, Elias, entendo que naquele momento ela teve a sua revelação completa do Deus que tem visitado Abraão. Em Marcos 9:24 está escrito assim, um homem chega para Jesus e fala, eu creio, Jesus. Ou seja, eu sei que o Senhor pode fazer. Mas daí ele continua, me ajuda na minha incredulidade. Faça isso. Deus, eu sei que o Senhor pode fazer, mas está difícil de eu acreditar nisso, de eu depositar minha confiança e ter uma ação nisso. Ore assim ao Senhor, Deus, eu creio, eu sei que o Senhor pode fazer, mas eu tenho essa dificuldade. Não negue, não. Não negue e confesse. E fala para Deus, Deus, muda a situação para que eu possa encontrar com isso e realmente tomar um posicionamento. Por favor, me ajuda. Simples assim. Então, sobre a recepção, trate todos como superior a você. Sempre busque aprender com todo mundo. Fazendo assim, você pode estar recebendo anjos. Você pode estar recebendo a pessoa que Deus vai te dar um ganho futuro. O seu discípulo. A pessoa que você vai estar formando em Deus. Amizade com Deus. Amizade com Deus. Nós temos um breve costume de bater no peito hoje e falar, eu sou amigo de Deus, Deus é meu amigo. Ai, aleluia. Estamos vivendo dentro do evangelho hoje, apregoado por muitos de uma maneira superficial, um evangelho muito barato, uma graça barata. E não entendemos o que a Bíblia nos diz de fato,
porque queremos um Deus à nossa imagem, à nossa semelhança, queremos um Deus que seja amigão, parceirão, nós que nos aceita do jeito que a gente é e assim vai, ele quer, nós queremos um Deus que nos aprova, que aceite e fale, não, tudo bem meu filho, por você é meu amigão, você é meu parceirão, vamos fazer a tua vontade. Meu irmão, a amizade com Deus é algo tremendo, maravilhoso, verdadeiro e real. Mas vamos ver como que Abraão chegou a esse nível de amizade com Deus. Amém? Vamos lá? Então, segundo ponto vamos trabalhar. E o segundo ponto eu quero começar a conversa que fala assim, disse Deus. Pronto. Disse Deus. Quem falou? Foi Deus. Então vamos ver o que Deus disse. Olha o que Deus disse a Abraão. Depois deles comer, tá ali com barriga cheia, falou, eu conjecturando, os anjos olhou assim no relógio e falou, pai, tá na hora da gente fazer aquele serviço que a gente tem que fazer, a gente já parou aqui um tempo demais, vamos lá, tá dando nosso tempo. E Deus fala, tá bom, vamos pra lá, na verdade a gente tem que fazer isso mesmo. E Deus ali, ele levanta, ele fala, poxa, anjos, eu vou ocultar alguma coisa. Ocultarei eu alguma coisa de Abraão? Cara, ele é meu parceiro, eu vou ocultar o que eu vou fazer de Abraão? Não dá. Por quê? Visto que eu tenho visto que Deus, ele estava vendo que Deus, ele tinha uma visão sobre Abraão. E qual é a visão? Visto que ele será grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações. Ou seja, eu dei uma promessa, eu fiz uma promessa que Abraão vai ser isso. E agora começa o mistério. Porque eu tenho conhecido. Deus, ele conhece Abraão. Não, eu sei quem é essa figura aqui que está na minha frente. Sei que ele, olha isso. Eu sei que Abraão vai ordenar o seu filho e a sua casa depois dele a guardar o caminho do Senhor e agir com justiça e agir com juízo. Então, eu conheço Abraão, eu sei que ele vai ensinar os seus filhos a andar no caminho do Senhor, a agir com justiça e agir com juízo. Então, para sermos amigos de Deus, o que eu tenho que fazer? Vamos analisar alguns pontos para sermos amigos de Deus. João capítulo 15, verso 14 a 16, ele está expressando ali um sentido. Jesus está falando, sereis meus amigos, se, expressa uma condição, se você fizer o que eu te mando, ou seja, se você for obediente. Eu não obedeço tanto assim, você não é amigo de Deus. E ponto. Abraão, Deus o conhecia. Deus sabia que ele era obediente. Deus sabia que ele ia guardar o caminho, a justiça e o juízo. Que ele ia ensinar os filhos, os netos e bisnetos o caminho do Senhor, a agir com justiça e agir com juízo. Serei meus amigos se fizer o que eu mando. Deus já sabia o quanto Abraão era obediente. E o que nós aprendemos aqui, que nós podemos pegar agora para a gente. Eu quero ser amigo de Deus. Ótimo, maravilha. É verdade isso acontece? Sim, é verdade isso acontece. Então, meu querido, ensina o filho a andar no caminho chamado Jesus. Ensine. Seja o exemplo. Esteja você no caminho, seja o exemplo prático. Você precisa aprender que você tem que tocar as nações, tocar as gerações futuras, dar de beber as águas às gerações futuras. É como você cavar um poço, e esse poço que você cavou, você achou água, e essa água desse poço vai alimentar a sua geração, a geração dos seus filhos e dos seus netos, e até dos bisnetos. É um poço
com água, onde todos que ali habitam vão tomar dessa água. Terceiro ponto é guarde o caminho. Guarde o caminho. Quarto, haja com justiça. O que é agir com justiça? Agir com conformidade com o que é reto. Agir com conformidade com o que é Deus. Analise a sua vida, pegue os seus afazeres, pegue o que você está fazendo e coloque diante de Deus e veja se isso é conforme com o que Deus está planejando. Veja se está em conformidade com o que Deus pensa. Veja como está em conformidade com o que Deus fala. Veja como está em conformidade com o que Deus ouve. Veja como está em conformidade com como Deus determina o casamento. Haja em conformidade. E juízo. Como que eu posso ensinar meus filhos a andar em juízo? Juízo é a faculdade de avaliar seres, pessoas, coisas ou situações. Então, quando eu tenho juízo perfeito sobre pessoas, eu sei avaliar as pessoas. Então, aprenda a olhar as pessoas e aprenda a avaliá-las. Aprenda a avaliar o tempo. Aprenda a avaliar as situações, os momentos. Aprenda a avaliar as pessoas. E ensine o seu filho a valorizar as pessoas. Ensina os seus netos a valorizar as pessoas. Fazendo isso, você vai ser amigo de Deus. Não fazendo, se você ainda tem discriminação por alguém, se conserte. Se você discrimina, condena, machuca, fere, por favor, tome atento. Eu sou amigo de Deus, mas você tem preconceito com as pessoas e condena as pessoas, julga as pessoas com seu olhar hipócrita, com seu olhar demoníaco, com seu olhar de ódio. Se as pessoas não querem estar perto de você porque você é um crente demais, tem alguma coisa errada com você. Se você não consegue amar porque ele é diferente, tem alguma coisa errada com você. Se conserte, ainda é tempo. Para você ser amigo de Deus, você precisa ser obediente. Precisa ser obediente, você precisa conhecê-lo. Para você conhecê-lo, você precisa ouvir o que ele está falando. Para você ouvir o que ele está falando, você precisa se entregar a ele. Sim, intercessão. Olha, isso aqui é tremendo. O vídeo vai ficar um pouco grande, mas isso aqui é tremendo. Você precisa ouvir muito bem e atentar sobre isso. Intercessão. Tá bom? Vamos lá. Verso 22 em diante. Verso 22 em diante. Deus e Abraão estavam caminhando e os dois anjos. Deus parou para conversar com Abraão para explicar o que estava acontecendo, o que Deus estava para fazer ali naquela região. Os anjos desceram em sentido a Sodoma, Gomorra. Deus no alto sublime monte, no monte ali, alto sublime, no monte, conversando com Abraão, mostrando a Abraão, estou conjecturando, e Deus ali, ele olha e fala: Abraão, vou ter que destruir esta nação, esta cidade, este povo. Creio eu que Deus não estava feliz, com o coração alegre sobre esta decisão, mas ele tinha que tomar essa decisão porque já tinha dado o limite da justiça, ele tinha chegado ao teto dos seus pecados. Abraão fica em pé diante da face do Senhor e os dois anjos descem em direção a Sodoma e Gomorra para destruir o povo. Então, se coloque agora você no lugar de Abraão, diante da face de Deus. Você está na mesma cena, você está nessa cena, diante de Deus. Você e Deus. Você sabe agora que Deus está para vir e destruir a nação. Estamos diante do juízo divino
diante dos últimos tempos. Jesus está voltando e esse dia vai ser terrível e muitas pessoas vão ser condenadas ao inferno. A terra vai sofrer um caos muito drástico. Mães que estão grávidas vão ver seus filhos desaparecer de dentro dela. Vai acontecer muito caos. Aviões vão cair porque pilotos vão ser arrebatados. 2 numa cama, 1 será levado. Vai ser um dia terrível. Um temível e terrível dia está para acontecer. Mesma coisa estava ali na situação com Abraão. E mesma coisa está acontecendo conosco. Deus está nos chamando para nos pôr na brecha. Fica ligeiro. Então, diante de Deus, agora Deus está nos chamando para ser amigos dele. E Deus chamou Abraão como amigo, porque Abraão ali, Deus está esperando de Abraão o posicionamento de justiça, porque ele falou que Abraão vai se posicionar nisso. É um posicionamento de juízo e a promessa ativa dentro de Abraão. A promessa: todas as nações serão benditas a partir de você, Abraão. Todas as nações serão benditas a partir de você, Abraão. E sobre nós a promessa hoje qual que é? Deus ele depositou em nós o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação está dentro de mim, como se Deus estivesse rogando por nós, para que nós fôssemos e anunciássemos a reconciliação. O ministério da reconciliação está sobre mim. Isso está lá em 2 Coríntios 5,18. O ministério da reconciliação está em você. O seu ofício hoje, cristão, crente, aleluiado, cheio do fogo, é reconciliar pessoas a Cristo. Então você não pode discriminá-las, você tem que ter um juízo sobre as pessoas e a justiça sobre as pessoas divina. Isaías 6,8, Deus fala: quem enviarei, quem há de ir por nós? Deus está esperando, Deus está chamando. Ei, quem que vai? Quem que vai? Romanos 10, verso do 13 ao 15, está ali falando a respeito disso também. Como vão crer? Se não tem quem fala, ei, precisa alguém para falar. Como vão falar se não tem quem envie? Ei, vamos enviar, vamos sair da nossa 4 paredes, vamos destruir essa dinâmica de placa, de poderes dominantes, eclésia dominante, e vamos nos unificar como um corpo para tocar a nação, para tocar o tempo, tocar terror no mundo, em nome de Cristo, não em nome da minha denominação. Ei, vamos enviar em nome de Cristo, não em meu nome. O Senhor está me lembrar agora aqui uma parte, Jacó, quando ele sai das suas terras e chega lá onde ele conhece a sua esposa. Antes de conhecer sua esposa, ele vê um monte de pastores com seus rebanhos esperando na fonte, no poço, onde tem uma grande tampa. Aí Jacó, com sua esperteza, ele chega: gente, está muito calor, vamos dar água ao seu rebanho. E os pastores ali falam: não podemos ainda, estamos esperando um pastor chegar com o seu rebanho. Para quê? Para que juntos nós tiramos a tampa do poço e alcancemos as águas. E assim, depois disso, alimentaremos o nosso rebanho. E sim, todos vão saciar. O que eu aprendo com isso? Que para nós termos acesso às águas profundas de Deus, e assim conseguir realmente, de fato, verdadeiramente alimentar o nosso povo, o povo que Deus tem confiado em nossas mãos, pastores, nós temos que nos unir para tirar a tampa do poço. Eu sozinho posso conseguir? Você pode conseguir sim uma brecha, você pode até conseguir um pouquinho de água, mas você vai ter um esforço muito grande, mas a essência está na nossa unidade para tirar a tampa do poço. Nós temos que aprender a nos unir. Nós temos que aprender a valorizar pessoas mais do que a nossa denominação.
mais do que o nosso trabalho pastoral, nosso ofício, o nosso anel. Nós temos que aprender a ser amigos, companheiros de trabalho, companheiros de essência, companheiros de vida, e ensinar isso para as nossas ovelhas a valorizarem pessoas. Essa é a promessa. Então, diante de Deus, nós estamos do eminente fim. Os anjos já estão descendo para destruir, e Deus está aguardando um posicionamento da promessa, um posicionamento de juízo. Juízo é a capacidade de avaliar seres e coisas, pessoas, momentos, situações. Juízo. Como juízo, nós temos que nos perguntar como é este povo. Este povo, ele merece morrer, ele merece sofrer. Este povo, ele merece ser condenado ao inferno. O vizinho alcoólatra merece ir para o inferno, eu tenho que dar um jeito de mostrar Cristo para eles. Hein? Deus espera de nós isso? Ou nós não somos amigos dele? O Espírito Santo não habita em nós? Ei, acorda, gente. 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos. Ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Jesus morreu por todos, e nós, com o Ministério da Reconciliação, vamos falar deste Cristo que morreu e ressuscitou por todos, para que esses que estão vivos, ainda não morreram, ainda tenham a chance de ouvir o Evangelho da paz, o Evangelho do amor, o Evangelho da vida, possam viver não mais para ele si mesmo, mas sim para aquele que morreu e ressuscitou, para Jesus. A pessoa que você não gosta, Jesus ama tanto ele que morreu por ele. Ei, crente, para, crente. Seja crente de verdade. Tire essa máscara. Tire essa máscara. Mostre a sua verdadeira face e se arrependa-te. Ei, para de graça, para essa graça barata. Jesus nos chama para uma obediência. Só obediente quem crê, só crê quem obedece. Para de graça. Se você não perdoa o próximo que você vê, você não recebe perdão, ou você esqueceu do que você ora no Pai Nosso. Meu querido. Para isso eu tenho que entender a justiça também, porque eu estou diante de Deus, o juiz está vindo e Deus está esperando como um amigo, um posicionamento que eu tenho que ter sobre a promessa que Ele me deu, sobre o juízo que Ele me deu e sobre a justiça. A justiça é a conformidade com Deus. Para entender a justiça, eu tenho que perguntar a Deus o que o Senhor deseja nesse tempo. Eu sei que o Senhor está vindo e vai destruir tudo isso daqui. Deus, o que o Senhor deseja, Deus, com isso? 1 Timóteo 2,4 expressa o que Deus deseja. Deus deseja que todos sejam salvos. Todos, meu querido. Todos. Isso inclui você, inclui aquela pessoa que você não gosta, que você não consegue liberar perdão. Isso inclui aquela pessoa que é alcoólatra e você tem nojo porque ele é alcoólatra. Isso inclui aquele drogado que está perdido nas drogas e você não tem a capacidade de amá-lo, que você não tem a capacidade de investir um dinheiro para pagar, para que ele possa ter a oportunidade de uma restabilização social. Aqueles moradores de ruas também, Jesus quer que eles sejam salvos, mas você está preocupado demais com o seu status. E quando você leva a marmita, você leva para tirar a sua selfie, para mostrar, nossa, uma igreja atuante, mas é pelo like. É pelo like. Não é pela transformação da pessoa, porque você não tem coragem de pagar o preço a mais de verdade. Por isso, tendo esses 3 pontos, nós temos que entrar em intercessão. Temos que interceder. Interceder é pedir, rogar, suplicar a favor de alguém. Quando eu peço, eu estou pedindo, é normal. Quando eu rogo, eu já começo a falar um pouco mais alto. Já estou entrando numa imploração, estou implorando, suplicando.
a favor de alguém. É quando eu vou ao Pai e peço perdão ao meu irmão que não sabe o que fez. Eu vou ao Pai e falo: Pai, não bate no meu irmão não, ele é cabeção sim, ele fez errado sim, só que ele não tem juízo, papai, perdoa ele, bata em mim, me castigue, mas não castigue ele. Isso é intercessão, meu querido. Isso é intercessão. Estevão, sendo apedrejado, olha para o pai e fala: Pai, perdoa esses cabeçudos que eles não sabem o que faz. Não impute a eles esse pecado, não, por favor, Pai. Dê-lhes a salvação, ajude-os. Eles estão me machucando sim, mas nem deixa isso quieto. Eu intercedo quando eu vou ao rei, ao juiz, ao Deus Todo-Poderoso que está para julgar a nação e pede perdão da pena do povo. Por essa nação rebelde, se chega: Deus, perdoa essa nação rebelde. Diante do juiz, Moisés fez isso. Não, na hora que Deus falou: vou destruir essa nação, Moisés falou: não, seja vivo o teu sonho, é o teu plano, seja estabelecido, seja realidade, o teu plano seja finalizado. Para, Deus, não, me risca o meu nome, então. Me condene, mas salve este povo, porque para que toda a nação, todo mundo saiba que o Senhor é Deus verdadeiro, misericordioso em amor, e o teu plano seja verdadeiro e o teu plano seja finalizado. Paulo também falou a respeito disso, sobre os judeus. Jesus fez exatamente isso. Os dois oraram, Jesus fez isso. O que eu quero dizer com esse ponto de intercessão? Que Deus, Ele procura alguém para se pôr na brecha, para se pôr. Alguém que bata no peito, se coloque à disposição na brecha. Isso está lá em Ezequiel 22:30. Deus está à procura de pessoas que sintam o pecado do povo e peça perdão por isso. Não peço perdão só por pedir, mas que sinta. Tem que sentir. Tem que saber onde está pisando. Como você vai agir de misericórdia se você não sabe o que é sentir a dor? Você não sabe o que é sentir ser afrontado, humilhado? Você agir de misericórdia, você tem que ser humilhado. Você tem que sofrer calúnia, ódio. Aí a pessoa vai agir em ódio contra você e você vai agir em misericórdia. Deus está procurando pessoas que se põem na brecha. E quando você alcançar este coração e se pôr na brecha em oração, pedindo perdão, em resposta, se isso alcançou você, em resposta você tem que agir fora do arraial. Hebreus 13, de 9 a 16, eu sugiro você dar uma lida e meditar muito nisso. Que como Cristo foi crucificado fora dos arraiais para a purificação do povo, assim também nós saiamos fora do nosso arraial, do nosso quadradinho. Saiamos do ambiente igreja e volvemos a ser eclésia. Saiamos para fora, levando o vitupério de Cristo, levando as dores, levando o sacrifício de Cristo. Jesus sofreu, sangrou, se humilhou, se pôs na brecha pela nação. Por que eu não? No que eu sou melhor? No que você é melhor?